Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a luz de Deus resplandeça sobre a sua vida, você que está ouvindo esta mensagem, e que Deus conceda entendimento, compreensão, inteligência, sabedoria, discernimento, para que possam entender, para que possam obedecer, porque só obedece a palavra de Deus aqueles que têm entendimento, só obedece aos seus líderes espirituais aquele que Deus constituiu na sua vida para ser o seu pastor, para lhe apacentar aqui. Então, a pessoa, o membro que tem entendimento, vai obedecer o seu pastor, vai amar a vida do seu pastor. E quando nós amamos a vida dos nossos pastores, nós demonstramos que amamos a Deus. Me mostre como será possível uma pessoa amar a Deus se não obedece o seu pastor aqui na terra. Me mostre a pessoa que vai estar obedecendo a Deus, a Cristo, se não obedecer àquele que Deus constituiu para ser o seu pastor aqui na terra. Então hoje nós estamos vivendo um período de muita rebeldia, de desobediência, que as igrejas não querem obedecer aos seus pastores. Hoje nós estamos vendo o que? Um período de divisão, de contenda, calúnias, defamações, divisões, rebeldia. As pessoas estão se rebelando contra a palavra de Deus porque não querem obedecer a Deus, não querem fazer a vontade de Deus, querem viver conforme a sua própria vontade, conforme os seus próprios deleites. E nós sabemos claramente que as Escrituras Sagradas nos ensinam, louvado seja Deus, que o povo tem que obedecer a Deus, e os que obedecem são esses que demonstram que têm amor para com Deus. Aleluia! A palavra do Senhor nos ensina que nós devemos fazer a vontade de Deus aqui na terra, como é feita lá no céu. Aqueles que não quiseram fazer a vontade de Deus que a viveu lá no céu, foram expulsos para a terra. E outros foram lançados no inferno. A própria Escritura afirma acerca de Lúcifer e de seus anjos. Um dia eles habitaram lá em cima, mas a partir do momento que se revoltaram, foram expulsos do céu. Não se achou mais lugar para eles. Assim também vai acontecer com aqueles que não quiserem obedecer a Deus, que não se submeterem à sua palavra, que não obedecerem aos seus pastores aqui na terra. Não terão lugar para eles lá em cima, mas sim lá embaixo. Então, como é que nós mostramos que obedecemos a Deus e amamos a Deus? Quando nós obedecemos nossos pastores aqui na terra e amamos a sua vida, irmão. Porque eu fui uma pessoa, louvado seja Deus, quando eu era membro, e hoje continuo sendo membro, sim, da Igreja de Cristo, mas quando Deus constituiu o pastor na minha vida, eu amava a vida dele. Eu me esforcei, eu me desgastava o dia todo evangelizando, chamando pessoas para a obra, evangelizando. Inclusive, as minhas economias que Deus tinha me dado, eu gastava com a obra de Deus. Eu não esperava nada de receber do pastor. Eu procurava agradar a Deus. E quando procuramos agradar a Deus, nós agradamos ao pastor aqui na terra também, né? Então, a mensagem, louvado seja Deus, está escrito no Evangelho de João, capítulo 14. Jesus Cristo, ele disse essa palavra. João 14, verso 15. Jesus continuou: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Quem não obedece é porque não ama. Essa é a verdade, mas quem obedece é quem ama, viu? E é tanto, louvado seja Deus, e Jesus Cristo, aleluia, ele deixa bem claramente aqui, em João capítulo 10, versículo
27, as minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço e elas me seguem. Então, esta é a mensagem da parte de Deus. As minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. É o que está escrito em João 14, versículo 27. E louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. E o que foi que o nosso Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos? Essas palavras que está escrita em Lucas capítulo 10, verso 16, Jesus Cristo disse essas palavras para os seus discípulos, para os seus apóstolos, para os pastores daquela época. Ele disse assim para os seus discípulos: então disse aos discípulos: quem ouve vocês está me ouvindo, quem rejeita vocês está me rejeitando, e quem me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Então, irmão, o próprio Jesus Cristo disse para os pastores daquela época, aqueles que Cristo tinha constituído sobre o povo, para ensinar o Evangelho, a sua palavra, o seu ensinamento, para doutriná-los. Então, aqueles que Jesus Cristo constituiu como pastores daquela época, Jesus Cristo disse para os seus discípulos: quem ouve você está me ouvindo. Então entenda, a igreja, quando ela ouve o pastor, o seu pastor aqui na terra, ela está ouvindo a Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo disse para os seus discípulos daquela época, para os pastores daquela época: quem rejeita vocês está me rejeitando. Então quem rejeita o seu pastor, aquele que Deus constituiu sobre a sua vida como seu pastor, está rejeitando Cristo ao mesmo tempo. E quem rejeita, e quem me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. Então Jesus Cristo disse: quem me rejeita, quem rejeita Cristo, está rejeitando o Pai. É o que está escrito aqui em Lucas capítulo 10, verso 16. Louvado seja Deus. E é tanto, para finalizar essa mensagem, nós vamos lá para o livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 7. Lembre dos seus primeiros líderes espirituais, que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pense como eles viveram e morreram, e imitem a fé que eles tinham. Então aqui a palavra do Senhor está mandando nós lembrar dos nossos primeiros líderes espirituais, que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. E pense como eles viveram e morreram, e imite a fé que eles tinham. Então, o que eu costumo ver aqui: lembre dos seus primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. E Jesus Cristo está dizendo assim: imite a fé deles. Então você tem que ser o imitador. Você que é uma ovelha, você que tem seu pastor, se o seu pastor, você tem que ser o imitador do seu pastor aqui na terra. Como Paulo, ele mesmo disse, louvado seja Deus, lá em louvado seja Deus, 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo, ele chamava a atenção da igreja para ser imitador dele, como ele é de Cristo, porque quem imitasse a vida de Paulo, estaria imitando Cristo. E Paulo, a vida dele era para conduzir as pessoas até Cristo. E Cristo é aquele que nos conduz a Deus. Está entendendo? Então Jesus Cristo, ele levantou pessoas, homens, ele capacitou justamente para levar, para ensinar a sua igreja, para ensinar a igreja como deve viver. E a igreja que é de Cristo, você que é a igreja de Cristo, você deve viver em obediência, em sujeição, se sujeitar aos vossos pastores, porque hoje é um dia muito mau, que nós estamos vendo que muitos têm se tornado rebeldes, que não têm respeito nenhum pelos servos de Deus, não têm respeito pelos seus irmãos, são rebeldes, são ignorantes, são
invejosos, é o que nós estamos vendo hoje, muita rebeldia, muita inveja, muita desobediência. E aquele que se considera ser de Deus, então pense como é que está vivendo e seja obediente, tá certo? Primeiramente a Deus, seja obediente ao Pai, ao Filho, e seja obediente ao aquele que Deus constituiu na sua vida para ser seu pastor, tá bom? E louvado seja Deus. No verso 17, a própria palavra de Deus diz que a própria palavra de Deus obedece aos seus líderes, que são os seus pastores. Obedeça aos seus líderes. Quando diz líder, está dizendo seus pastores. Obedeça aos seus pastores e siga as suas ordens. A própria palavra do Senhor está dizendo: siga as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabe que vão prestar conta disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria. Mas se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada, isso não será útil, tá certo? Então isso é a ordenança de Deus, porque não queira passar por cima das ordens daquele que Deus constituiu na sua vida, não queira passar por cima das ordens do seu pastor, como o povo tentaram passar por cima de Moisés naquele tempo. Então aqueles que tentaram passar por cima de Moisés foram severamente castigados. Uma parte deles foram mortos pelo fogo da ira de Deus. Deus lançou fogo contra eles, sobre uns 200 deles, aleluia, e os outros foram tragados pela terra. Então a terra se fendeu, engoliu as suas vidas, com as suas famílias, com tudo que eles tinham, porque tinham se revoltado contra Moisés. E quem se revolta contra Moisés está se revoltando contra Deus. E quem se revolta contra os seus pastores está se revoltando contra Deus. Então esta é a mensagem da parte de Deus. Amém? Por quê? Porque Deus, ele fala assim, Deus, ele corrige o povo que ele ama. Então saiba que a correção, irmão, não é porque o pastor tem raiva, está tendo raiva de você, negativo, é por amor. Quando o pastor lhe corrige, lhe repreende, o seu pastor, aceite a repreensão, seja humilde, porque ele está demonstrando amor, e o amor que ele demonstra, esse amor vem de Deus. Então Deus, ele demonstra o seu amor por meio do seu livro. Um verdadeiro pastor, ele tem amor pelas suas ovelhas, e o verdadeiro pastor, ele corrige as ovelhas, ele corrige os irmãos, os membros da igreja que ele apacenta, tá certo? Então fica essa mensagem da parte de Deus. Para finalizar, vai ser finalizada aqui no livro do Apocalipse, aleluia, louvado seja Deus, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Então aqui do livro do Apocalipse, glória a Deus, capítulo 3, versículo 19: eu corrijo e castigo todos os que amo, portanto leve as coisas a sério e se arrependam. Então escute, essa é a mensagem da parte de Deus que vocês pediram, que você pediu, tá certo? Aleluia. Apocalipse capítulo 3, verso 19: eu corrijo, ou eu repreendo, né? A mesma coisa, e castigo todos que amam, portanto leve as coisas a sério e se arrependam, tá bem? Então fica essa mensagem da parte de Deus, que Deus vos abençoe, todos vocês que ouvirem essa mensagem da parte de Deus, em nome do Senhor Jesus, amém.